Vais lá e tal. Vais lá ao hotel e tal. Vocês já conhecem a Pedro Bastos Car Consulting? Porque é a empresa, não é... Pedro Bastos é masculino. Pedro Bastos. Car Consulting. Consultoria automóvel. Ou coisa. Uns dobráveis destes que vocês podem ter acesso. Mas agora não estamos aqui para a publicidade, que a publicidade já passou agora, quero eu fazer publicidade a mim mesmo. Agora vamos para o episódio 5 das curiosidades automóveis com o tio Bastos. E já vamos no episódio 5, caramba. Ainda agora começámos em 1970 e não sei o quê e já estamos no episódio 5 das curiosidades automóveis. Sentem-se confortáveis que hoje há coisas novas no pedaço. Vamos nessa! É verdade, meus amigos. Estou-me aqui a autoflagelar num ato de penitência, fazer um meia-culpa pela gafe cometida no episódio 4. Já pinga sangue. É verdade, meus amigos. Eu cometi um lapso, uma argolada, como vocês tão curiosamente não, tão carinhosamente apelidado, uma argolada, foram os fofos. Podiam-me ter insultado, podiam ter chamado 30 nomes, mas não, vocês foram os fofos. Se quiserem um coisinho destes da Pedro Bastos Car Consulting, eu também posso oferecer. Eu devo ter ouvido a história do Ferruccio Lamborghini e do Enzo Ferrari há mais de 20 anos. E na altura achei muito curioso aquela picardia entre dois italianos, como outra coisa não podia ser, que teve o seu início numa experiência de condução, em que Ferruccio Lamborghini conduziu um Ferrari e terá ou desgostado da embreagem, ou queimado da embreagem, ou foi qualquer coisa assim do género. E foi dizer ao Enzo Ferrari que o carro dele não valia nada. E que era uma porcaria, que a embreagem nem sequer aguentava não sei o quê. E Enzo Ferrari terá dito a Ferruccio Lamborghini dizendo, bom, meu amigo, vai lá, mas é fabricar tratores que de carros desportivos percebo eu. E depois daí começa a cena, o Ferruccio Lamborghini diz, não senhor, eu até aposto que consigo fazer um carro melhor que eu. Pronto, e a história segue daí. Portanto, em parte alguma, esta história tem que ver com o Ferruccio Lamborghini e com o Ferdinand Porsche. E eu não sei porquê, nem porque não, no vídeo eu disse Ferruccio Lamborghini e Ferdinand Porsche. E disse, não sei porquê, baralhei-me, troquei as voltas e estou aqui a fazer um meia-culpa. Não é Ferruccio Lamborghini, claro que não é, com o Ferdinand Porsche. Isto foi uma picardia entre dois italianos. E efetivamente peço desculpa. Não é de todo meu hábito cometer argoladas desta natureza, mas desta vez saiu mesmo. Eu peço imensa desculpa. A questão da Lamborghini começar a fazer carros desportivos tem realmente que ver com um desaguisado entre Ferruccio Lamborghini e Enzo Ferrari. Nada tem que ver com Ferdinand Porsche e, mais uma vez, volto a dizer que não percebo onde é que eu fui buscar o tema. Mas pronto. Adelante! O primeiro tópico das curiosidades automóveis com o tio Bastos aparece já aqui ao lado e diz: como arrefecer rapidamente um carro que esteve parado ao sol. Tadã! Condição número 1, ajuda muito ter ar-condicionado. Isto não se verifica da mesma forma para carros sem ar-condicionado. Pode-se tentar fazer algo parecido, mas obviamente que isto resulta particularmente bem em carros com ar-condicionado. Então, como é que se arrefece rapidamente um carro que esteve parado ao sol durante muito tempo? Eu recomendo sempre, apesar de muita malta achar que é muito apiroso, mas o tapar o vidro da frente com aquelas cenas em metal, ou até simplesmente em pano, ou em cartão, ou o que quer que seja, faz com que se gere sombra dentro do carro e, portanto, isso também ajuda a que o carro não aqueça tanto. Quanto menor for a superfície vidrada que esteja exposta ao sol, menor é o aquecimento dentro do habitáculo. Não deixar tetos de abrir também abertos, não deixar descapotáveis ao sol, que isso então é outro crime. Não sei se vocês sabem, faço já aqui um à parte,
Há pessoas todos os anos a ir ao hospital com queimaduras nas pernas, no rabo, nos braços, por causa de carros descapotáveis deixados ao sol, muitos deles com assentos em pele, e a pele chega a atingir mais de 60 graus. Portanto, em contacto com a vossa pele vai mesmo queimar. E queimar não é do género, ai está quente, não. Queimar queimou, fez bolha. Mas pronto, isto era uma parte. Portanto, para evitar que o carro aqueça tanto ao sol, convém fazer sombra para dentro do habitáculo. Quando isso não é possível e chegamos ao carro, depois de um daqueles dias de praia e o carro está a 60 ou 70 graus lá dentro, é possível 70 graus dentro de um carro, e isto vai variar muito em função do tipo de cor do carro. Um carro preto aquece muito mais ao sol, um carro branco reflete muito mais a luz e, portanto, vai aquecer menos ao sol, mas ainda assim aquece muito. Há que explorar aqui uma propriedade do ar quente. O que é que acontece ao ar quente? Vocês já viram os balões de ar quente a subir, não é? Ar quente sobe, o ar quente sobe, o ar frio desce. Portanto, a primeira coisa que se deve fazer assim que se chega ao carro é ventilar o carro. Ou abrir as portas todas, ou abrir os vidros todos imediatamente para que o ar quente que está parado dentro do carro possa sair. De nada vale eu chegar ao carro que está quente, entrar, fechar a porta e ligar o ar-condicionado no frio. Isso vai demorar muito mais tempo a que o carro arrefeça, porque o ar-condicionado não só tem o trabalho de arrefecer todo o ar quente que está dentro do carro, como tem que arrefecer o habitáculo para uma temperatura amena, com os plásticos todos que estão todos sobreaquecidos e, portanto, tem o dobro do trabalho. Portanto, primeira coisa, escoar o ar quente dentro do carro. Cá fora podem estar 40, mas dentro do carro estão seguramente 65 ou 70 e, portanto, tem que se arrefecer o carro rapidamente. Abrir os vidros, abrir o teto para que o ar quente possa sair por cima. E depois, quando se tem ar-condicionado, deve-se ligar o ar-condicionado no máximo, sim, mas com uma particularidade. Orientado para os pés e orientado para a zona central do carro, nunca para cima. E o que é que isto vai acontecer? Temos ar quente dentro do carro que quer subir e nós vamos ajudar com a produção de ar frio para a camada inferior do carro. Este choque térmico de ar frio com ar quente vai fazer com que o ar quente que esteja dentro do carro saia ainda mais depressa. E não vão ser precisos mais do que 5 minutos para que todo o ar quente que estava dentro do carro saia, e aí o ar-condicionado já começa a produzir ar frio para compensar a temperatura ambiente e não para compensar a temperatura ambiente mais 20 ou 30 graus que se geraram dentro do carro. Está bem? Portanto, ar-condicionado no frio para os pés e para a zona central, nunca para cima, porque senão o ar frio vai fazer com que o ar quente não consiga subir. Estão a perceber? Portanto, fica aqui a primeira dica. Depois, passamos para a dica número 2. La dica número 2. Para fazer o David faz uma daquelas cenas com a espada. Não é, David? Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Dica número 2. Como interpretar corretamente as medidas que estão nos pneus. Muitas pessoas às vezes ligam para uma oficina, precisam de comprar pneus ou precisam de montar pneus ou trocar pneus e do outro lado dispara a pergunta: qual é que é a medida dos pneus? E a pessoa fica assim do género, tipo, a medida dos pneus é mais ou menos assim. Não dá, mais ou menos assim não dá. Então, de lado nos pneus há um conjunto de indicações que vos permitem perceber qual é que é a medida dos vossos pneus. E interpretar essas medidas é também bastante simples. Imaginem um pneu que de lado diz assim este palavrão: 195/60 R15 82H. Chinês, não é? Pois é, mas não. Eu vou dissecar a coisa. 195 é a largura em milímetros do pneu. Barra 60 ou barra 55, o 60 ou 55 quer dizer que é a percentagem, é a altura do pneu em percentagem da largura. Se o pneu tem 195 milímetros de largura, o 60 ou 55 quer dizer que a altura do pneu é 60 ou 55% da largura. Depois diz um R, que normalmente é a construção radial do pneu, que agora hoje em dia são todos,
15 é o tamanho da jante, 15 polegadas, ok? E por último, 82H. O 82 é a carga máxima de peso que aquele pneu suporta, é um índice 82, e o H é o índice máximo de velocidade para aquele carro. Se eu não estou em erro, o H é até 180 km/h ou até 200 km/h, qualquer coisa assim do género. O índice mais elevado que existe é o Y, que é o mais de 300 km/h. É possível também, normalmente isto são formas bastante fáceis de interpretar realmente, e é fácil fazer a conta ao diâmetro da roda, porque quando eu tenho um pneu numa jante de 17 polegadas, quer dizer que a jante de 17 polegadas tem X centímetros de diâmetro, esses X centímetros mais a percentagem da altura da largura do pneu vão dar um diâmetro certo. E quando se fazem trocas para jantes maiores ou jantes mais pequenas, tem que se ter sempre em atenção que não se pode alterar o diâmetro total. Vou-vos dar um exemplo. Um carro que tem um pneu 235/45 em jante de 17, se eu quiser subir para jante de 18, eu tenho que compensar com um pneu mais baixo, 235/40/18, ok? Porquê? Porque a altura do meu pneu vai ter que compensar a altura maior da jante e o diâmetro total da roda não pode alterar, sob pena do quê? De alterar não só as condições de segurança do veículo, mas também porque o velocímetro está calibrado para um certo e determinado tamanho de roda, e se eu vou ter uma roda mais pequena vai indicar mais velocidade, se eu tiver uma roda maior vai indicar uma velocidade mais baixa, muito provavelmente. Portanto, estas medidas têm que ser sempre criteriosamente respeitadas, mas isso na vossa oficina local de pneus sabem isso de cor e salteado e de trás para a frente, e portanto às vezes é possível subir 2 números de jantes ou descer 2 números de jantes, desde que se compense sempre com a altura do pneu. As alturas às vezes também têm que fazer variar as larguras, porque nem todas as medidas de pneus existem, ou seja, o 225 existe num perfil 45, mas se calhar não existe num perfil 35, e portanto não é só alterar a janta e ficar à espera de manter sempre a mesma largura de pneu. Às vezes tem que se passar de um 215/55/16 é o equivalente a um 235/45/17, portanto tem que se pôr um pneu mais largo para se respeitar realmente o diâmetro da janta, porque nem todas as medidas de pneus existem, não é só uma questão de se não há o 40 ao 45, se não há o 45 ao 50, não, isso não funciona bem assim. Portanto, espero ter ajudado naquilo que é a interpretação do como ler a medida correta de um pneu. Dica número 3. Dica número 3, que eu já não me lembro qual é que é, tem que ver outra vez aqui à cábula. Porque o Tisei tem memória de passarinho. Dica número 3. Segredos para como utilizar um descapotável de capota aberta no inverno. Já falámos da situação exatamente oposta com o ar quente e com o ar frio, e isto vai-vos ajudar a perceber muito melhor esta questão dos descapotáveis, como eu vos vou comentar. Eu tive a felicidade de ter descapotáveis desde há muitos anos para cá e ter aprendido umas coisas engraçadas com malta que sabia da poda, para me explicarem como é que é possível um gajo fazer 600 ou 700 km por essa Europa fora, com temperaturas de 2, 3, 4 graus, de capota aberta. E isto sem ter frio dentro do carro. É verdade. Então, pela mesma dinâmica que eu vos explicava há bocadinho de como arrefecer um carro por causa das propriedades do ar quente que sobe e do ar frio que desce, aqui fazemos exatamente ao contrário. Eu, em dada altura, em 2003, comprei um Audi A4 2.5 TDI, na altura vivia em Madrid, e na minha viagem inaugural de Madrid para Lisboa, eu queria muito estrear a capota, mas estávamos em março e estavam tipo 4 graus, 5 graus na hora em que eu ia sair de Madrid. E um amigo meu na altura com grande experiência em andar por essa Europa fora de cabrio, porque não sei se vocês sabem, mas por exemplo um dos países da Europa que mais cabrios tem é a Inglaterra. Pá, a Inglaterra tem um tempo medonho e aquela malta só fecha a capota mesmo quando começa a chover. Então, o que é possível fazer num descapotável para que nós não tenhamos frio dentro do carro, mesmo com temperaturas muito baixas lá fora e a circular a 120 ou 130 km/h de capota aberta? Isto é uma dica que já fica para o inverno que há de vir. Primeira regra, o carro, ou primeira explicação para vos ajudar a perceber o que é que acontece num carro descapotável quando vocês abrem a capota e vão em movimento. O carro descapotável, pelas suas propriedades, quando vocês abrem a capota, a única coisa que nos separa de levar com o vento na cara é o vidro da frente. Mas como estamos de capota aberta, é só ali aquela barreira momentânea e depois, obviamente, começamos ali a estar expostos aos elementos. Mas não é o ar que vem de frente.
é uma coisa que se chama backdraft, que quer dizer corrente de ar que vem de trás. O que é que acontece? Nós vamos com o carro a passar, o ar passa por cima do vidro, o carro continua em movimento, mas este ar que passa pelo vidro volta a ser puxado para a traseira do carro pela sua própria deslocação. E não é incomum vocês irem num carro descapotável, sobretudo nos descapotáveis de 4 lugares, isto acontece imenso, terem objetos ou papéis ou coisas do género dentro do carro e a partir de uma certa velocidade todos os papéis ou até coisas de plástico levezinhas, cartões multibanco, tickets de portagem, voam para cima. Porquê? Porque esta corrente de ar que passa por cima do vidro da frente é puxada novamente para dentro do carro por causa da sua deslocação e este ar entra dentro do carro em forma de remoinho. Tudo o que estiver à sua frente é levantado. Por isso é que os carros têm uma peça muito útil para quem circula muito de capota aberta, que é o corta-vento. O corta-vento que nos carros de 2 lugares fica imediatamente atrás dos bancos dos 2 lugares, ou em rede, ou em vidro, ou acrílico, ou coisa do género, e impede que esse ar que vai voltar a entrar dentro do carro bate nessa barreira e não volta a entrar para dentro do habitáculo, ou pelo menos é severamente diminuída a quantidade de ar que entra para dentro do habitáculo. No caso dos descapotáveis de 4 lugares, o corta-vento é montado também, normalmente é uma peça que se dobra em 2, é uma rede que é uma peça que fica montada por cima dos lugares traseiros, sobe e esse ar que vai passar, portanto inutiliza-se os lugares de trás, esse ar que passa por cima do vidro não volta a entrar para dentro do habitáculo e mantemos ali uma temperatura mais constante dentro do carro. Mas isto não é suficiente quando estão 4 ou 5 graus e nos apetece andar de capota aberta num lindo dia de sol. Porquê? Porque o ar está frio, não é? E nós temos frio. A única parte do nosso corpo que fica exposta ou mais exposta aos elementos é o quê? São as orelhitas, a base do pescoço e a parte de cima da cabeça. Porque ali por cima, aquele ar frio que passa fica muito próximo da nossa cabeça e normalmente entre o vidro de lado e o corta-vento há sempre aqui uma género de uma greta, um espaço para onde o ar frio ainda consegue passar um bocadinho. Portanto, sentimos aquele desconforto junto ao pescoço, normalmente junto às orelhas e na parte de cima da cabeça. Recomendação número 1 de andar descapotável de capota aberta durante o dia é usar um chapéu. O chapéu é particularmente eficiente para o sol, mas no caso do inverno é um gorro que se convém usar e preferencialmente que tapa aqui um bocadinho dos coratos, não é? O gorrozito para não se rapar frio na cabeça, um casaco, se o carro tiver bancos aquecidos, ótimo, e podemos andar ali com a capota aberta, com o corta-vento montado e vamos porreiros dentro do carro. Mas ainda há uma coisa mais que vocês podem fazer e que realmente resulta desta teoria do ar quente que sobe e do ar frio que desce. Se aquilo que passa por cima do carro é ar frio e o ar frio tem tendência a descer, nós fazemos com o ar quente para os pés e para a zona central, nunca para cima, para os pés e para a zona central, fazemos uma coisa que se chama bolha de ar quente, em que o ar quente que é produzido pela zona dos pés e pela zona central, ao tentar subir, pela sua característica de ar quente, é cortado pelo ar frio que passa por cima do vidro e esse choque térmico faz com que o ar quente se mantenha na zona do habitáculo e, portanto, nós podemos ir a 130 km/h, capota aberta, corta-vento, ar quente para os pés e nós vamos ali numa bolha de ar morno. Não digo quente, mas vamos num ar morno que nos permite, mesmo com temperaturas muito baixas, não precisar propriamente ir enrolados num edredom e com luvas de neoprene daquelas 2 mm para conseguir suportar o frio. Obviamente que hoje em dia muitos carros descapotáveis já têm um sistema de air scarf, que quer dizer no fundo é um cachecol de ar quente, portanto temos ar quente a soprar para o pescoço, que é muito confortável, mas também não se deve abusar, porque muitas vezes os choques de temperatura do pescoço muito quente para quando saímos do carro, ar frio, às vezes dá pontadas de ar e outras coisas do género, portanto usem sim senhor, mas no mínimo é o suficiente. Os bancos aquecidos, o volante aquecido também dá imenso conforto, mas é efetivamente quando não se tem todos estes dispositivos de conforto, a criação de uma bolha de ar quente é possível em quase todos os descapotáveis. Vidros laterais subidos, ar quente ligado para os pés ou para a zona central, não preferencialmente para a cara, para a zona do peito, e aquele ar frio que passa por cima do vidro da frente corta a subida do ar quente e o ar quente fica ali. Desde que não vamos a 200 nem a 250, a velocidades legais, é possível fazer centenas de quilómetros de capota aberta com temperaturas de 4 ou 5 graus. Eu sou testemunha porque eu já o fiz e vem-se muito bem. Vem-se
Vem. E vai-se. Muito bem, vem-se é um bocadinho bolinha. Okay? Portanto, meus caros amigos, eu espero que tenham gostado deste episódio 5 das Curiosidades do Tio Bastos. Como desta vez, no episódio anterior, não houve propriamente assim um comentário que eu pudesse selecionar como um comentário engraçado ou assim mais fora da caixa, queria-vos dizer que no próximo episódio, que será o episódio 6, que marca o fim da primeira season, isto qualquer dia vai para a Netflix, pois vocês não se ponham-se pau. Para o episódio 6, um dos temas que nós vamos trazer aqui a esta mesa de discussões, preparem já aí, comecem já a afiar a faca, que é gasolina 98 octanas. Vale a pena ou não vale a pena? É um mito? Poupa-se mais? O carro anda mais? Vamos trazer esse tema, ou eu pelo menos vou trazer esse tema, e fico desde já assim a dar o flanco para aquela malta que depois vier que estão fazer uns uppercuts e uns hooks, que é para estou a maltratar o Tio Bastos. Espero que tenham gostado do episódio 5, não se esqueçam de fazer like, comentar, subscrever e ativar as benditas notificações e até à próxima quarta-feira, meus lindos. Gosto muito de vocês. Desculpem, cena.